não pode me matar. Você não pode me matar. Não é permitido. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e no episódio final de Agatha, muita gente ficou querendo saber o passado entre Agatha e Rio Vidal, a morte, coisa que não foi revelado, ficou um mistério durante a série toda e chegou no final, contou realmente o passado da Agatha com seu filho Nicholas, né? Mas a relação entre a Agatha e a Rio Vidal, como elas se conheceram, o que aconteceu, como chegaram a esse ponto da Agatha precisar da morte para dar mais um tempo pro Nicholas. Isso não foi revelado, muita gente ficou frustrada. Eu achei que o final ficou bacana, mas claro, ficou faltando isso realmente, a gente ficou com essa dúvida e a série simplesmente ignorou. Mas seus problemas acabaram porque foi revelado tudo que foi cortado nesse episódio final de Agatha Desde Sempre sobre a Agatha e a Rio Vidal, como elas se conheceram, o que aconteceu no passado. Sim, a roteirista acabou revelando tudo. O que a gente não sabe realmente é se essas cenas foram gravadas e cortadas na edição final ou se realmente ficaram só no roteiro e foram cortadas do roteiro. Isso não ficou bem explicado. Mas de qualquer forma, gravado ou não, estavam feitas, estavam escritas e foram cortadas. E isso acaba explicando boa parte da relação da Agatha e da Rio Vidal, a morte, como elas se conheceram, o que aconteceu. E eu vou ler absolutamente tudo agora. Tá aqui, ó, Jack Sheffer, né, que é a roteirista de Agatha Desde Sempre, fala sobre como em alguns cortes do episódio final, né, a Agatha e a Rio Vidal se conheceram, tá? Ela falou sobre isso, foi cortado, tá? Tá confirmado por ela mesma. Conversamos muito sobre o encontro delas. Tínhamos essas imagens de Agatha matando pessoas e depois vendo Rio, a morte, né, através dos corpos, com aquela frase: elas se conheceram por cima de cadáveres. E também muito engraçado. Olha só que louco. Então, assim, basicamente elas se conheceram quando a Agatha estava matando bruxas, matando, empilhando corpos, muito antes do Nicholas nascer. E toda vez que ela fazia isso, ela via a morte lá. Foi aí que elas se conheceram. Olha só que loucura. Então mudou e estávamos indo em uma direção que mostrava as duas morando juntas, tá? Em uma casa de campo. E conversamos longamente sobre isso, a ponto de perguntar: o pai do Nick é a Rio Vidal? Percorremos esses caminhos e foi muito gratificante explorá-los. Não chegou a versão final, porque o importante era a história de Agatha com Nick. Pois é, era importante mesmo, né? A questão da Agatha com o Nick, com o Nicholas, mostrar isso. Mas também eles exploraram a série inteira a relação entre a Agatha e a morte, como elas se conheceram, o que aconteceu com elas no passado a ponto delas ter uma conexão no presente. E isso deixou todo mundo curioso. E acabou que passaram batido, não foi revelado. Então essa é a revelação, foi isso que aconteceu. Elas se conheceram quando a Agatha matava geral. Toda vez que ela matava, ela via a morte, olha só que louco. Eles colocaram a Rio Vidal, a morte, sendo como o pai do Nicholas Scratch, né? Então seria basicamente isso. Elas morariam numa casa de campo por um tempo, então era isso que seria mostrado, mas por algum motivo foi cortado. Eles resolveram explorar simplesmente só o passado da Agatha com o seu filho e deixaram isso de lado, deixando todo mundo na dúvida, mas agora tudo foi revelado. Era isso. Mas diz aí, gostou desse passado da Agatha com a Rio Vidal, com a morte? Comenta aqui embaixo e não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like, porque vem muito conteúdo do que vem aí daqui pra frente. A gente encerra agora a cobertura completa que a gente fez sobre Agatha Desde Sempre. Agradeço a todas as views, todas as visualizações de todo mundo que assistiu, que acompanhou aqui no canal, né, a repercussão pós-série. Foi muito legal, foi muito bacana, deu bastante view e eu agradeço muito a todo mundo que assistiu.
E agora é hora da gente seguir em frente e vem muitas novidades, vem muitas outras produções e a gente não vai parar, fica ligado. Eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre Agatha desde sempre. Até mais!